Eu acho que eu nunca contei pra vocês que no meu primeiro emprego eu entupi a privada do banheiro. Foi vergonhoso. Eu quero contar pra vocês melhor essa história hoje. Mas até a gente chegar lá, eu vou falar sobre a minha experiência no primeiro emprego. Quero compartilhar com vocês que são a minha segunda família, vocês que estão saindo da escola, entrando na faculdade, vocês estão passando por isso também. Então eu quero compartilhar com vocês como que foi pra mim. Algumas pessoas vão ter ótimas experiências com o trabalho. Eu, por outro lado, eu não tive uma experiência tão agradável. E eu vou te explicar por quê. O que aconteceu comigo? Tudo começou quando eu entrei na faculdade. Eu já contei essa história, não vou repetir, mas eu entrei na USP, Sistema de Informação. Era longe pra um cacete ir pra faculdade. E ainda assim eu procurei emprego porque eu estudava à noite. Eu queria trabalhar, eu queria formar o meu currículo. Eu acho que o melhor momento para você formar o seu currículo é enquanto você faz a faculdade. Então tem muita gente que pergunta assim, Rio, como que eu faço para estudar para o vestibular, mas eu estou trabalhando ainda? Da mesma forma que você trabalha estando na faculdade. Você trabalha o dia inteiro e no período que sobrar você estuda, saca? E é isso, você não tem tempo para nada e é uma merda, mas vai durar uma merda de 4 ou 5 anos apenas na sua vida. E pode ser que vale a pena depois. Enfim, eu resolvi buscar um emprego e comecei a mandar meu currículo para todo canto. Primeiro desafio é você fazer o currículo. A gente não sabe fazer o currículo no primeiro emprego, a gente não sabe como que faz para fazer o negócio. Algumas pessoas vão lá, colocam foto, começam a emperequetar e fazer um monte de coisa, mas na verdade o currículo é muito simples. Você pega um documento, escreve ele todo corrido, separando por categorias sobre as suas experiências, sua formação, seus conhecimentos e tal, sem fotos, sem nada do tipo, tem muitos modelos na internet, é facinho. Passado esse momento de fazer o currículo, procurei uma vaga. Entrei lá no InfoJobs, que era o site da época, para procurar coisas de informática, né, de tecnologia, e todas as vagas, cara, é bizarro. Eu acho que até hoje é assim, eu acho que hoje é pior ainda. Os caras querem que você seja o Steve Jobs, que você seja o Elon Musk, você saiba um monte de coisa, você tem uma empresa, você tem a formação em não sei o que lá, você seja formado em análise de dados ou em ciência de dados, né? Não sei nem qual que é a diferença entre eles. Acho que vale até a pena pesquisar aqui rapidinho. Mas o que eu quero dizer é que eles pedem coisas que você não é capaz de cumprir. Esse que é o fato. E eu acho que eles fazem isso por quê? Porque quando você pede coisas a mais, a pessoa pode correr atrás desses conhecimentos. Ele pode ir lá e dar uma estudada. A pessoa que tiver mais estudo sobre aquelas coisas vai se candidatar à vaga na cara de pau e vai conseguir emprego no final das contas, né? Agora, tem muita gente que vai simplesmente se assustar com aquilo e não vai mandar o currículo. E, cara, sinceramente, os trabalhos não pedem tudo aquilo, ainda mais num estágio, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena você ser cara de pau, mandar o seu currículo, e se os caras não te aceitarem ou não aceitaram, tanto faz, mas deixa claro o que você sabe, se candidata mesmo assim, e corre atrás do que for necessário, saca? Comigo foi assim. Mas bom, só para tirar a dúvida, que eu fiquei com isso na cabeça, qual que é a diferença de análise de dados para ciência de dados? Vamos ver aqui no site. Entrando aqui no site da EBAC, tem um artigo que fala sobre a diferença entre analista de dados e ciência de dados. Ele diz que a principal função do analista, então, é pegar um conjunto amplo de dados e transformar em informações para que possam ajudar a empresa a tomar decisões. Então, por exemplo, você tem vários dados de vendas e você pode analisar os dados que já existem para você tomar decisões agora no presente. E o cientista de dados, ele faz o quê? Ele pega os dados, interpreta os dados e através da matemática, através de probabilidades, ele começa a criar modelos que possam fazer previsões sobre o futuro. Então, por exemplo, decidir se as ações vão subir ou se vão cair. Então, são duas áreas diferentes, que vão trabalhar diferentes, mas que têm uma base muito parecida. E para você ter, por exemplo, uma base de analista de dados ou cientista de dados no seu currículo, você pode não só fazer uma faculdade, você pode fazer um curso aqui na própria EBAC. Eles têm um curso de analista de dados e de cientista de dados. E com isso eles têm o quê? Também a garantia de emprego nesses cursos aqui. O que é bem interessante para você que está começando agora a sua carreira. Você pode fazer esse curso tanto como base quanto um curso complementar para a sua profissionalização. E você vai ter ali no final desse curso uma garantia de emprego, tá? Então eu já fiz o curso de analista de dados deles e eu achei bem interessante, bem bacana. Recomendo para todo mundo, caso você tenha interesse também em estudar por lá. É a Escola Britânica de Artes, Criativas e Tecnologias. Você pode usar o meu cupom, que eu vou deixar aqui na tela, e também no link aqui abaixo, tá bom? Então dá uma olhada lá no site.
E bora voltar pro nosso vídeo. Tá, beleza, voltando aqui pra história então. Eu mandei o meu currículo, encontrei uma vaga de emprego que pedisse o que eu poderia cumprir, e aí eu fui chamado pra entrevista de emprego. Foi engraçado que eu só fiz uma entrevista de emprego para conseguir essa vaga, e para conseguir um emprego, né? E eu fui aprovado. Cheguei lá na entrevista, e é um momento também engraçado, que eu acho que todo mundo passa por isso. Homens, principalmente, mulher nem tanto. Eu acho que mulher não passa por isso, porque mulher tem muita roupa. Mas homem não tem roupa social, geralmente. Ainda mais se você não for um moleque playboy. Playboy deve ter roupa de todo tipo. Mas, mano, eu não tinha roupa social. O que você faz quando não tem roupa social? Você pega do seu pai emprestado. Aí eu peguei a roupa do meu pai, que era maior do que eu. Ele era marombado. E eu era magricelo. Então imagina um moleque que nem um boneco de posto, com a roupa largona, indo para entrevista de emprego. Já é degradante de você pensar nisso. Aí você chega lá e o cara começa a fazer um monte de pergunta que, mano, não faz sentido você fazer essas perguntas. Tipo, qual a sua maior qualidade? Qual o seu maior defeito? Cara, você acha que alguém vai falar qual que é a maior qualidade? Tem que ser muito egocêntrico para chegar lá e falar: minha maior qualidade é que eu sou foda. Meu maior defeito é que eu vou comer. Não vai falar essas coisas, né? O negócio é que as perguntas são feitas para você não responder. Tipo, como que você vai colaborar com a empresa? O que você quer aqui nesse trabalho? Porra, é óbvio. Eu quero experiência, eu quero dinheiro. Por que você está perguntando isso? Eu não quero ajudar a sua empresa a crescer. A gente vai falar isso na entrevista. Mas você sabe que não é verdade. E a gente está escrevendo, sabendo também que não é verdade. Então por que diabo vocês perguntam coisas assim? Né? Porra, pergunta, mano, e aí, você joga alguma coisa? Você assiste o quê? Para você conhecer a pessoa, os valores dela, entende? Mas não fazendo pergunta mecânica. Vocês não sabem fazer um questionário de RH, né? Eu vou ensinar para vocês. Mas enfim, fiz a entrevista e respondi as coisas lá do jeito que tinha que responder, né? Tentando agradar ao máximo, que nem todo mundo faz. Fui chamado para o emprego. Mal sabia eu que eu ia ganhar R$600 para meio período, que não é muito dinheiro, mas dava para se virar. Primeira coisa que eu comprei foi um pedal de guitarra. Fui lá, comprei o pedal de guitarra, comprei um monte de instrumento com o dinheiro que eu ganhava. Todo o dinheiro que eu ganhava eu gastava em instrumento musical, tá ligado? Porque eu queria ser músico, na verdade. Mas enfim, era meio período. O que me deixava feliz, porque eu pensava, meio período são 4 horas por dia, certo? Porque o período inteiro são 8 horas, meio período tem que ser 4 horas. Mas não! Meio período de trabalho são 6 horas diárias. O que não faz nenhum sentido matematicamente, deveria se chamar 3/4 de período, mas não vamos discutir isso. Fui lá para o trabalho e descobri que o que eu tinha que fazer era basicamente pegar páginas escrotas que foram feitas em 1980 por maus programadores e tentar fazer elas funcionar. Era um trabalho desgraçado. Antes de começar a trabalhar, como eu falei que eu sabia JavaScript e ASP, a gente ia trabalhar com isso, eu tive a decência de pesquisar como que você faz para programar nessas linguagens. Então eu dei uma estudada até começar a trabalhar, eu estudei. Enquanto eu estava trabalhando, eu estudava, porque eu me sentia mal. Quando eu peguei o meu primeiro job, minha primeira tarefa, eu não consegui fazer, porque era um código de 2.500 linhas, mal escrito, mal feito, e eu tinha que descobrir qual que era o problema. E eu não sabia ler, não sabia entender o que estava escrito lá. E eu me sentia mal, e eu comecei a estudar, eu comecei a me esforçar, e eu acho que graças a esse esforço que eu acabei crescendo. Então tem males que vêm para o bem. Eu cresci muito assim em nível de programação nesse trabalho, de conseguir ler o código, de entender o que está escrito, de saber corrigir as coisas, de correr atrás, porque nada parecia ter resposta, então a gente pesquisava na internet. Então eu aprendi muito sobre isso nesse trabalho, né, por estar ferrado. Nesse trampo era eu, estagiário, e mais 2 programadores plenos, e meu chefe. Então éramos em 4 pessoas. Até que 2 desses programadores plenos, os 2 únicos, brigaram. Um foi pra cima do outro, chutou a cadeira do outro. Mano, eles iam brigar, a gente separou. E aí esse cara foi demitido, óbvio. Porque ele partiu pra violência no meio do trabalho. E não faça isso, tá? Primeira dica. Não brigue no trabalho. O cara foi demitido. E o outro cara, que também estava descontente, se demitiu. Resumo da ópera. Ficou eu e o chefe só. Eu de estagiário cuidando de tudo e o chefe. E aí eu comecei a aprender muito com isso, porque todos os trabalhos mais complexos começaram a vir para mim. E eu conseguia resolver as coisas. E começou a funcionar. O chefe, genial, ele pensou o seguinte, pô, se o estagiário que eu pago R$600 faz o trabalho de 2 programadores plenos, que eu pagava R$3.000 cada, R$5.000, sei lá, o que eu vou fazer?
vou contratar mais estagiários. Aí ele contratou o sobrinho dele e colocou como estagiário. O problema é que o sobrinho dele não sabia programar e não corria atrás de como aprender a programar, igual eu fiz. Então eu era estagiário, eu tinha que resolver os meus problemas, eu tinha que ensinar o moleque e resolver as tarefas dele também. O chefe viu que estava funcionando, eu que estava sofrendo, eu estava tomando no cu, ganhando meus R$ 600. O chefe até me deu aumento. Ele falou para mim: Rio, a gente vai precisar mais de você agora, eu preciso da sua ajuda, eu posso contar com você? E claro que eu, estagiário, falei: claro que você pode contar comigo, chefe, bora. O chefe falou: vou te dar um aumento então. Beleza, eu pensei, vou ganhar R$ 3.000, porque eu tô fazendo o trabalho do cara que ganhava R$ 3.000, eu vou ganhar a mesma coisa. Aumentou meu salário para R$ 800. Legal pra caramba, né? Adoro trabalhar. Enfim, o chefe viu que estava dando certo, contratou mais 4 estagiários. Então eu tinha 5 estagiários para cuidar e eu mesmo era estagiário. Então esse era meu primeiro emprego. Eu tinha que fazer o meu trabalho e cuidar de 5 estagiários, ensinar eles a programar e fazer o trabalho deles muitas vezes. Por sorte, um desses moleques fui eu que tinha indicado, que era o meu amigo. E aí ele já estava aprendendo a programar, ele já era mais rapidinho e ele conseguiu se desenvolver. Mas os outros, cara, eles demoravam muito, eles não aprenderam nada, basicamente. Um deles apagou o banco de dados inteiro sem querer. Ele foi lá, fez uma query, apagou o banco de dados. Mano, eu fiquei muito puto, mano. Quase isso aqui a cara do moleque naquele dia. Mas enfim, era esse o nível. Eles davam mais trabalho do que ajudavam, saca? E caía tudo nas minhas costas. E foi nessa época que eu entupi o banheiro. Qual que é a história de entupir o banheiro? Eu cheguei lá com dor de barriga no trabalho, antes do meu horário, fui no banheiro dar aquele barro. Caguei e saiu um toroço gigante do tamanho do braço do Cariani, tá ligado? Fui dar descarga e o que acontece? Sabe a criança quando coloca a cabeça no portão e fica presa? A merda foi descer e ficou entalada. E aí não descia. E por outra parte da culpa também é do encanamento ali do lugar, que já era velho, o pessoal joga papel higiênico no encanamento. Não foi só culpa da minha bosta não, tá? Eu vou falar a verdade. A culpa era também do encanamento, vamos acreditar nisso. Aí eu tentei dar descarga, não descia, enchi um balde d'água, joguei, não descia, joguei vários baldes d'água, não descia, e passou 1 hora eu tava lá, suando frio, falando: mano, o que eu faço, meu Deus, eu não vou falar pros caras que eu entupi a privada, mano, que vergonha. Aí eu passei agachado debaixo da janela da sala e fui no mercado comprar diabo verde. Comprei diabo verde, voltei agachado, joguei na privada, não desceu. Tive que pedir ajuda pra moça da faxineira, mano, a moça da faxina. Cara, que vergonha. Ela foi lá, pegou um desentupidor gigante e desentupiu a privada pra mim. Ela lá, vendo a minha merda na água, aquela coisa bonita de se ver, né? Desentupindo pra mim. E é isso. Aí eu cheguei na sala com muita vergonha, tipo 2 horas atrasado, sem saber onde enfiar a cara. Essa foi a minha história de entupir a privada. Hoje já passou mais de 15 anos, então eu não ligo mais, né? Agora é uma história engraçada, mas na época foi foda. Eu fiquei com muita vergonha daquilo. Enfim, trabalho. Pra piorar, você acha que tava ruim. 5 estagiários. Piorou, porque o chefe, ele foi para os Estados Unidos passear. E deixou eu cuidando de tudo, estagiário. E a gente tinha uma implantação do sistema em uma empresa gigante, multinacional. O sistema era caríssimo, ele custou R$ 600 mil na época. E ele deixou na minha mão para instalar o sistema. Só que o sistema não instalava de jeito nenhum. O código estava todo mal feito. Não foi a gente que fez, era outra empresa que tinha feito. E a gente só foi lá instalar. E eu fiquei o mês inteiro refazendo o código dos caras, ganhando R$ 1.000 por mês, com um chefe nos Estados Unidos, todos os dias, trabalhando das 6, 7 da manhã até as 11 da noite. Eu ficava lá tentando arrumar aquele código. Mano, foi a coisa mais degradante que eu passei na minha vida. Eu falei: mano, não é possível que eu tô passando por isso, cara. Eu quero me demitir, eu quero sair daqui, eu queria só parar de programar. E aí foi isso, né? Eu demorei um pouco ainda para conseguir me demitir, porque eu não tinha coragem. Eu gostava do meu chefe era muito gente boa. E eu gosto muito dele, eu acho ele gente boa. Só que como chefe, a tomada de decisão que ele teve foi péssima, né? Foram tomadas decisões ruins, e quem tomou no cu fui eu, e quem recebia pouco era eu. Então acho que, assim, por conta da nossa baixa autoestima na hora de ter o nosso primeiro emprego, é complicado de fazer as coisas. Se você é uma pessoa que está pouco se fudendo pra nada, você consegue simplesmente chegar lá, não aprender, se demitir, fazer merda, né? Mas eu via muito sério o negócio. Então, eu não conseguia me demitir, eu tinha
pena de deixar o cara na mão. Eu achava também que, pô, se eu me demitir, onde é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Né? Eu tinha esse medo todo de ficar sem emprego e tal. Mas eu também tava na minha cabeça que, cara, eu não queria mais programar. Eu fiquei traumatizado com aquilo. Foi o primeiro sinal de que eu não queria muito mais ser programador. Eu queria ser músico. Eu queria fazer uma coisa que me deixasse feliz. Aí, finalmente, eu me demiti e eu fiz uma viagem, tipo mochilão, lá pro Rio de Janeiro, sozinho. Fui lá dar uma mudança na minha vida, mudar um pouquinho a perspectiva da minha vida. Eu acho que foi a fase que eu comecei a mudar a pessoa que eu era. Então, assim, foi sofrido? Foi sofrido. Eu aprendi pra caramba. E hoje, refletindo, isso é o que me fez crescer e que me fez perceber que, cara, talvez programação não fosse pra mim. E hoje eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, né? Sem programação nenhuma. Mas o grande negócio interessante, o que eu acho mais engraçado, é que o primeiro emprego, esse meu primeiro emprego, não foi o pior de todos. O segundo emprego foi pior ainda que o primeiro. Mas depois eu conto isso pra vocês. Em outro dia, em outra história, em outro bate-horário, tá bom? Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse meu relato do meu primeiro emprego. Comenta aqui abaixo como que tá sendo o seu primeiro emprego, se você tá trabalhando. E tamo junto, tá bom? Não se esquece de entrar no nosso Discord. E durante a semana, os próximos vídeos, eu vou falar mais sobre o método de questões para você estudar para o vestibular em apenas 2, 3 ou 4 meses. Tamo junto, abraço, até a próxima. Fui!